Meu nome é Marcos, as pessoas me chamam de Marcos Ferreira. Há algum tempo eu decidi ajudar uma série de pessoas que estavam realmente com problemas não só emocionais, mas problemas financeiros. E as pessoas me perguntam qual o motivo de tudo isso. Eu sempre digo que, na prática, eu nem sei quais são os motivos, mas eu sei que eu me sinto tão grato à vida por tudo que eu vivi, tudo que eu passei, que de uma forma ou outra eu tenho que devolver isso. E eu tenho ajudado as pessoas com uma coisa muito interessante, com a minha vida, com a minha história. Porque eu descobri que a minha história, ela casa na vida de muita gente, sabe? E ao ouvir minhas histórias, ao ouvir o que eu vivi, muitas, mas muitas, acharam um novo modelo de viver, uma forma de viver leve, de viver bem. E eu lembro que ao longo do tempo, as pessoas lá atrás, até lá quando eu tinha 15, 16 anos, as pessoas me achavam até inteligente. E foi engraçado que eu nunca me achei inteligente, nunca me achei diferente, assim, acima da média. Ao contrário, tinha muitas vezes que eu não gostava nem de estudar, de fazer o que tinha que se fazer na escola. Eu sei que eu vim de uma família muito simples, muito simples. O pai veio do interior do Tocantins, tentar a vida em Brasília. E a gente viveu momentos muito difíceis de desemprego dele, de falta de grana, de passar dificuldade, que se não fosse um tio para nos ajudar, a gente teria passado fome. Algumas vezes a gente chegou a não ter o que comer em casa. E morei um tempo com minha avó numa favela, uma pequena favela em Brasília. E quando a gente vive numa favela, não tem problema nenhum. O problema é quando a favela vem viver na gente. E a gente acaba com dó. Eu acabo olhando para mim com muita dó. Eu sei que mesmo com tudo isso, com dó, sem me sentir merecedor das coisas, mesmo assim eu ainda fui estudando, né? Eu fui para a escola pública e aos trancos e barrancos, não gostava lá muito de estudar, aquela coisa de não levar muito a sério. Sei que chegou no final do ensino médio, meu pai sonhando que eu entraria na universidade, à época só podia ser a Universidade de Brasília, porque a gente não teria condição de bancar as outras duas universidades privadas que existiam à época. E eu sei que meu pai, ele botou na cabeça que aquilo daria certo para mim. No terceiro ano do ensino médio, ele, aos trancos e barrancos, trocando serviços e tudo, conseguiu uma bolsa de estudo para eu terminar o meu terceiro ano numa escola particular. Eu estudava na escola pública e tudo. A escola pública maravilhosa, maravilhosa. Só que era um curso técnico e não havia lá as matérias que eu precisaria para um vestibular. O resultado é que eu acabei estudando, fiz o vestibular na universidade, primeiro vestibular, logicamente, sem base nenhuma, a universidade teve a capacidade de me reprovar. E eu fiquei ali perdido. Resultado, continuei estudando, ganhei um certo gosto por estudar. Aí estudei mais alguns meses, entrei na universidade. Na verdade, eu passei na Universidade de Brasília 7 vezes. 7 vestibulares seguidos, mudando de curso, sem entender exatamente o que eu queria. Cada hora eu fazia um vestibular, passava, acho que era para chamar os amigos para comemorar, né? E eu sei que eu fiquei 10 anos na UNB, saí de lá formado em odonto, comecei a dar aula na época da universidade, dei aula de física durante 30 anos. Era uma coisa que eu tive que fazer para sobreviver, inclusive, porque quando entrei na universidade, meu pai me falou assim: olha, eu posso te dar uma refeição por dia e te dar as passagens, que seria o ticket refeição da universidade. Eu falei: tá, para mim tá ótimo. Durante esse tempo todo eu nunca tive coragem de pedir nada pro meu pai, nem uma roupa, porque eu sabia que ele não teria condições de me oferecer isso. E nesses 10 anos, estudei, entrei para dar essas aulas de física, virei um professor renomado em Brasília, um excelente professor de física, porque
eu acabei me dedicando a dar essas aulas, a cuidar dessas pessoas, a cuidar dos estudantes, não só com física, mas mostrando aos estudantes que eles tinham capacidade, condições de fazer a vida deles, fazer da vida deles uma vida melhor. E durante 30 anos, com mais ou menos 50, 60 mil alunos, eu busquei sempre modificar a vida dessas pessoas para melhor. Porque um dia haviam me dito que se a gente passa por essa vida e não faz a vida de ninguém melhor, o que a gente fez nessa vida? E essa história, eu formado em odonto, especialização em Madrid, na Espanha, em ortodontia. Então, a história ela foi se construindo na profissão dessa maneira. No meio do caminho, eu adoeci os ombros, tive uma lesão grave, fui operado e fui excluído da odontologia por justamente não dar conta de trabalhar. E eu me vi perdido. Aí, como eu tinha um excelente nome em Brasília na área de educação, eu parti para o campo empreendedor em educação e montei a minha própria escola. Então, em alguns anos, eu tinha uma das maiores escolas de Brasília. As pessoas disputavam a tapa estudar naquela escola, porque, não me tomo por arrogante, mas era uma escola muito boa, de alma boa. E a gente foi crescendo, e a escola foi prosperando, e uma série de estudantes. E ao longo de todo esse período, eu fui ganhando espaço na sociedade, espaço na comunidade, me tornando palestrante, falando com as pessoas, instruindo, estudando, porque eu gosto de estudar, eu gosto de ver as coisas evoluírem na minha mente. E eu sei que a escola ela foi um sucesso. Num dado momento, não interessa assim os motivos, porque envolvem outras pessoas, envolvem outro momento, essa escola desabou. Ela desabou, eu fui realmente para uma falência pesada, uma falência doída, e no meio do caminho eu descobri que assim, aquilo tudo de inteligência, aquilo tudo que diziam que eu tinha, o crescimento que eu tinha, ele não foi suficiente para evitar tudo isso. E lá no fundo do poço, eu queria modificar isso. Eu queria refazer isso, porque a minha mente ficou muito ruim. Uma vontade de desistir, de pular fora dessa vida, de largar tudo, porque parece que sua vida deu tudo errado, nada prosperou, você fez tudo errado, aí vem um senso de culpa, um senso de ser pequeno, um senso de ser incapaz, um senso de que você não vai conseguir mais andar adiante. E eu queria realmente modificar isso. Me dei o direito, à época, de ir para o ostracismo, ficar quieto, não falar com as pessoas, não conversar, porque o julgamento era muito grande. E eu tomei uma decisão que, ao invés de ficar no fundo do poço me lamentando, ao invés de ficar lá sentindo as dores da solidão, das pressões, das cobranças, que eu iria buscar recomeçar. Para recomeçar, eu que tenho uma mente didática, eu entendia que as coisas têm que fazer lógica. Lógica para mim. Então eu fui pesquisar em mim por que tinha dado errado. Por quê? Qual era a minha lógica? Se eu repetisse exatamente o que eu havia feito, o resultado muito certo seria o mesmo. Falência de novo, problema de novo. E eu fui estudar. E a coisa que eu percebi é que eu não tinha um determinado conhecimento a respeito de dinheiro, a respeito de empresa. Eu não tinha esse conhecimento. Eu tinha uma inteligência, que sempre disseram que eu tinha, mas eu não tinha o conhecimento. Porque ser inteligente e não ter conhecimento sobre o que você vai fazer é como se você tem uma Ferrari, mas não tem pneu. O que adianta? Você não vai sair do lugar. E aí eu comecei a estudar. E a primeira coisa que eu percebi é que eu devia não primeiro olhar o mundo, estudar o mundo, mas estudar as minhas atitudes, aquilo que eu sabia frente ao mundo. Quais são os meus valores? Quais são as minhas verdades?
O que eu realmente acredito e acreditava para ter os frutos e colher os frutos que eu colhi. Então, isso foi como um descortinar, porque eu fui percebendo que tinha um monte de coisas que eu não sabia de fato e que, apesar da inteligência, eu precisava aprender. E aí eu dividi isso em aprender sobre dinheiro, sobre o mundo, porque eu tinha vergonha de falar sobre dinheiro. Dinheiro para mim era sujo, as coisas de dinheiro eram vinculadas a gente mesquinha, gente medíocre, gente ignorante, que era só aqueles caras gananciosos e mão de vaca, e eu não queria ser assim, então eu me afastava desses conhecimentos. E o outro era o que eu tinha por dentro. Quais as verdades que eu tinha? Quais os meus impactos psicológicos? Aquilo que eu pensava, aquilo que impactava a minha vida como um todo. E aí eu comecei a me estudar com sinceridade por dentro, minhas emoções, o que eu acreditava, minhas verdades, o que haviam me ensinado sobre dinheiro, sobre prosperidade, o que haviam me ensinado sobre equilíbrio e aquilo que estava produzindo o que eu estava colhendo. E aí eu comecei a pesquisar, conversar com as pessoas, ver novos conceitos que eu não tinha, e o meu único objetivo era cuidar de mim, sabe? É um modo egoísta de dizer, mas eu tinha que cuidar de mim para que eu melhorasse, porque como é que eu vou às vezes cuidar de uma outra pessoa se eu não estou bem comigo? Não adianta eu tentar dar aos outros o que eu não tenho. Isso é falso. Então, e mesmo no primeiro momento, eu nem queria entregar nada a ninguém. Eu simplesmente queria resolver uma vida que estava em frangalhos. E eu lembro que eu comecei realmente a estudar para valer sobre dinheiro, sobre emoções, e fui aplicando isso na minha vida. Naquele momento eu estava endividado, quebrado, morando mal, vivendo mal, dormindo no chão, dormindo num colchão emprestado no chão, num apartamento emprestado, com cadeira emprestada. Um amigo me socorreu uma época, me deixou morar na sala dele durante alguns meses até que eu pudesse me equilibrar. Eu nunca me esqueço desse amigo e toda vez que encontro eu sou muito grato a ele. Eu sempre digo a ele que eu sou muito grato, porque ele me apoiou naquele momento que eu não tinha para onde ir. E eu fiquei ali, sabe, um tempo olhando para as coisas. E eu sei que eu fui tendo ajuda, sendo ajudado. E engraçado, as pessoas precisam saber que a gente precisa de ajuda, porque as pessoas não adivinham. E muitas vezes a gente não tem a capacidade de pedir ajuda com vergonha, com medo do que vão julgar. E se a gente não pedir ajuda, as pessoas não vão nos ajudar, porque elas não sabem que a gente precisa de ajuda. E aí eu comecei a conversar com as pessoas, comecei a dizer daquilo que eu estava sentindo e fui estudando. Li algumas coisas, conversei com gente que tinha uma vida parecida com a que eu queria ter e fui construindo essa coisa do zero, não, abaixo do zero, né? O zero era quando eu tinha começado, agora eu estava abaixo do zero. Começando lá no inferno, que eu chamo, para subir. E foi uma travessia dolorida. As pessoas querem mudar de vida sem mudar. As pessoas querem mudar de vida sem sentir dor. As pessoas querem mudar de vida sem pagar o preço que a vida cobra pelo aprendizado. E o preço que a vida cobra pelo aprendizado chama-se dor. Dói mudar, dói reaprender, dói reconhecer nossas fraquezas, dói olhar para o mundo e ver que a gente fracassou naquele momento, dói porque a gente sente culpa, dói porque parece que tudo que a gente faz dá errado, dói porque as pessoas às vezes não nos compreendem, dói porque a gente se perde na vida sem saber exatamente o que fazer, dói. Mas a gente não precisa transformar a dor em sofrimento. E eu vivia fazendo isso, transformando dor em sofrimento. O que mudou? Eu parei de transformar dor em sofrimento e comecei a transformar a dor em aprendizado. O que essa dor tem para me ensinar? Para de reclamar. Para de olhar como se você fosse a vítima do universo. Você não é. E isso foi um divisor para mim. Eu comecei a entender que as dores que eu passava eram meus mestres, me ensinando coisas novas. E eu fui pegando as dores, reaprendendo, pegando a dor financeira, a dor do abandono, a dor de dormir no chão e transformando isso numa ferramenta para crescer. Comecei a
a trabalhar de novo, comecei a ganhar dinheiro de novo, comecei a restaurar alguns projetos. Na época, na falência da escola, ainda nós sobramos uns livros, umas apostilas que ainda existiam. Eu lembro que eu fui numa gráfica de uma pessoa que me ajudou muito e falei para essa pessoa assim, olha, eu tenho esses livros aqui e eu gostaria de saber se o senhor confiaria em mim para produzir esses livros e eu poder ir em alguns lugares vendendo esses livros aqui que a gente já teve e tal. Ele falou, o que você precisa? Eu falei, o que o senhor puder. Eu queria 1000 livros de cada para ver se eu consigo vender. E só que eu não tenho como pagar o senhor agora. Eu preciso de pelo menos uns 4, 5, 6 meses para pagar. E o senhor roda, deixa aqui, eu vou vendendo, vou buscando, que o senhor vai controlando. Aí ele, não, tá bom, eu vou te ajudar. Ele rodou 1000 livros de cada. No dia que eu fui lá, ele falou assim, olha, você tem um lugar para guardar? Eu falei, tenho. Eu ainda consigo guardar. E ele, então pode levar tudo. Ele me entregou absolutamente tudo. E falou, não, leve, que à medida que você for trabalhando, você vai me pagar. Eu não vou controlar os seus livros, você pode levar. Ele me deu tudo, fui para a rua, fui nas escolas que eu conhecia, pedi ajuda. Uma pessoa me estendeu a mão, comprou vários dos livros. Eu sei que com 2 meses eu já fui lá e paguei. E essa pessoa, nós somos amigos até hoje. E todo ano também eu tenho que externar minha gratidão por ele, porque ele me deu um novo começo. E aí eu comecei a aplicar os novos conceitos financeiros que eu estava ganhando, comecei a equilibrar internamente, emocionalmente, comecei a ver que isso estava fazendo sentido, comecei a modificar o que eu fazia, porque quando eu ficava assim, caramba, eu fui vítima durante 35 anos, reclamei durante 35 anos, colhi isso, isso e isso. Qual é o contrário de ser vítima? O contrário de ser vítima, que eu sei hoje, é aceitação. Aceitação é aquilo que acontece na sua vida, tá bom. Não é comodismo, porque eu nunca, dessa época para cá, eu me acomodei. Mas eu passei a entender que eu não tinha o controle sobre as coisas e que eu precisava aceitar aquilo que acontecia para entender uma lição daquilo e fazer uma nova coisa. E aí eu comecei a praticar essas coisas ao longo do tempo. E as coisas foram prosperando, eu fui vendendo mais livros, as coisas foram ampliando de novo, eu fui dando aulas e mais aulas também, e aplicando todos os novos conceitos financeiros que eu tinha, de saber gastar dinheiro, de saber guardar dinheiro, de ter uma vida simples. As pessoas confundem vida simples com vida pobre. Vida simples é vida simples. É você aprender a precisar de pouco, a não ser tão influenciado pelo o mundo do consumo. As pessoas têm uns extremos, ou é mão de vaca, ou é mão aberta, e dos dois jeitos as pessoas sofrem. Eu aprendi o equilíbrio, que a gente pode fechar um pouquinho a mão, e a gente pode não ter a mão toda fechada e nem a mão toda aberta. E isso eu fui colocando isso ao longo do tempo, as coisas foram acontecendo, eu fui me associando a outras pessoas. Aí, com o meu aprendizado, eu descobri outros empresários que estavam com problemas semelhantes ao que eu tinha vivido, gente que havia falido. Aí eu me apoiei essas pessoas para que elas crescessem. E à medida que elas cresciam, eu me tornava sócio dessas pessoas, dos negócios com elas. Sócio minoritário, era só para estar lá junto, sabe? E essas pessoas foram crescendo, mudaram de vida, essas pessoas conseguiram prosperar. E à medida que elas prosperavam, eu prosperava junto, né? Eu lembro que num dado momento eu já tinha juntado algum dinheiro, falei para um grande amigo, falei, cara, eu preciso muito de você. Eu tenho uma parte de dinheiro e apareceu uma oportunidade de comprar um terreno. E eu queria comprar um terreno e construir alguma coisa, porque um amigo me propôs ganhar algum dinheiro com a casa nesse terreno. E ele me apoiou, me deu uma metade da metade, eu juntei aqui tudo e eu acabei comprando o terreno, ele me deu mais um pouco de dinheiro, eu construí uma casa, vendi, peguei o lucro, fiquei com uma parte, dei uma grande parte para ele, isso já me abasteceu um pouco mais, e aí eu comecei a perceber que a coisa
de parceria, de ajudar uns aos outros, de fortalecer um lado com o outro, era um jeito top de viver, porque você mudava a vida dos outros e ao mesmo tempo você engrandecia a sua vida. Ou seja, à medida que você ajudava, você era ajudado direta ou indiretamente. Isso me deu uma fama de bom gestor, de bom empreendedor. Eu consegui criar um grupo de pessoas que têm investimentos, que têm dinheiro para investir, consegui levar projetos para essas pessoas. E ao longo desse tempo inteiro, graças a Deus, eu fui melhorando, prosperando, pagando todas as dívidas, saindo de todo aquele problema que eu vivia, até me tornar um empreendedor que eu considero um bom empreendedor. Hoje eu sou um empresário com diversos investimentos, trabalho com o que eu quero, quando eu quero, com o tempo que eu quero, que para mim é a maior liberdade que tem. Ajudo pessoas a saírem do buraco, ajudo empresários a reestruturar suas empresas, ajudo esses empresários a enxergar coisas que podem fazer as empresas deles serem mais fortes, a saírem das dívidas. Ao longo desse tempo eu tive o privilégio de ajudar muitos. E o melhor de tudo, à medida que você ajuda, você se ajuda. À medida que os outros crescem, você cresce. À medida, não tem coisa mais top do que você ver uma pessoa, como eu vi várias, no inferno das dívidas, vivendo uma vida mal, e a pessoa te ligar e depois dizer, caramba, como eu tô bem. Sabe, as pessoas não entendem que esse inferno endividado, esse inferno sem dinheiro, ele não precisa ser assim. E hoje eu vivo realmente uma vida bem equilibrada financeiramente, uma vida de investimentos. Eu tenho investimentos em diversas áreas. Esse dinheiro trabalha por mim, para mim, e isso acaba me dando tempo de cada vez mais ajudar mais pessoas, cuidar de mais pessoas, e isso tem me feito muito bem. Retribuir aquilo que eu ganhei, o tanto de tempo que eu estudei para entender as coisas que eu não entendia, porque uma coisa eu te garanto: se a sua vida não está realmente como você quer, tenha muita certeza que o que falta é conhecimento. Tem algo que você não sabe. E quando você souber e colocar em prática a sua vida, não tenho dúvida que vai mudar. E aí eu fico nessa de fazer as minhas viagens. Eu tenho um escritório hoje volante, né? Eu botei as minhas coisas todas dentro do meu celular. Então eu trabalho à distância, eu coordeno pessoas à distância. Hoje eu faço a gestão de diversos negócios basicamente pelo meu telefone. Vou, viajo, vou para os lugares, transfiro o meu escritório uma hora em Brasília, uma hora o meu escritório está na Bahia, uma hora o meu escritório está na beira do Rio Araguaia, numa ilha, que eu acho top poder fazer esse tipo de coisa. Eu não estou aqui contando vantagem, eu estou te contando que eu vim de família simples, morador de favela, cresci um pedaço, quebrei, fui para o inferno, tive vontade de morrer, resolvi recomeçar e hoje eu estou te contando onde eu cheguei. Isso realmente não é para contar vantagem. É para dizer que se eu pude, qualquer um pode. Basta ter o conhecimento, ter o gesto humilde de se perdoar, de reaprender, de começar de novo. Porque o que me trouxe aqui foi ter coragem de recomeçar. E coragem não é não ter medo. Coragem é seguir adiante, mesmo quando a gente está com medo, mesmo quando a gente não sabe aonde vai. Porque eu aprendi que quando a gente não sabe aonde vai e a gente tem um quê de humildade, a gente pergunta para quem já passou por aquela estrada e escuta. E quando a gente escuta e quando a gente põe em prática, as coisas mudam. Isso não é mágica. É uma estratégia que funciona. Funcionou comigo, funciona com um monte de gente. Eu espero que tudo em sua vida
seja melhor todos os dias. Mas nada muda se a gente não muda. Não adianta ficar esperando que as coisas mudem para nos mudar. Primeiro a gente muda para mudar as coisas. Valeu.